Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, um ótimo domingo a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Ontem, vitória do Corinthians contra o Fluminense no Maracanã, vitória extremamente importante pra gente dentro do Campeonato Brasileiro. E hoje, a final aí do Brasileirão Feminino, Corinthians e Cruzeiro. Por conta, do horário do vídeo, a gente não consegue esperar o jogo acabar para gravar, mas fica aí a nossa lembrança, amanhã traremos aí o resultado. Mas me sigam aí no Instagram, me sigam nas redes sociais que teremos as atualizações desse jogo do futebol feminino, tá? Então vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, temos o telefone aqui no banner, tem o link na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil. Você entra em contato, fala que veio pelo canal John do Timão, consegue antecipar o seu FGTS para fazer um investimento financeiro, comprar algo que você queira, fazer uma viagem, Não importa qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples para você aproveitar, E além disso, quem antecipar o FGTS com a Mais Ágil vai concorrer a um sorteio de camisa do Corinthians direto com eles, tá? Então aproveitem, vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, ontem nosso time já vinha com alguns desfalques confirmados, Eu trouxe aqui a lista dos volantes que estavam fora, a dupla de ataque fora, Yuri e Memphis. Na hora do aquecimento, Rodrigo Garro sentiu dores na panturrilha direita e foi cortado da partida, Então tava ruim, parece que piorou. A gente foi basicamente pro jogo com 4 titulares. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo Henrique. Só. O Matheus Bidu é um titular, só que ele estava improvisado. Ele não estava na posição dele de lateral. Ele começou como ala, depois jogou como meio-campista. Então assim, a todo momento ele estava fora da posição, O Angileri estava jogando a dele, começou como um zagueiro do lado esquerdo, voltou para a lateral. Então, assim, muitos desfalques para a equipe do Corinthians e a gente conseguiu a vitória por 1-0. Uma vitória sofrida? Extremamente, tá? Extremamente sofrida. O jogo foi o seguinte, o contexto do jogo, para quem não assistiu. O time do Fluminense todo reserva, Só o goleiro Fábio titular, que eles jogaram Copa do Brasil e vão jogar a Sul-Americana no meio da semana agora, Então resolveram descansar o time no Brasileirão. E o Corinthians, como a gente disse, com 4 titulares, todos da linha defensiva. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo assim, com 2 finalizações, do Fluminense. O Corinthians não chutou no gol no primeiro tempo. Inclusive, nas estatísticas, marcaram 16 finalizações pro Flu, 2 pro Corinthians. Só que dessas 2, uma foi o gol e a outra foi um chute bloqueado do Maicon, que foi para escanteio. Então um chute bloqueado foi considerado a finalização do Corinthians. Não foi que chutou e o goleiro defendeu, chutou, ela passou perto. Não. Chutou, a defesa bloqueou, A zaga travou o chute, foi para escanteio. Para vocês entenderem a dificuldade que o Corinthians teve em criar oportunidades. O time do Corinthians, sem o Rodrigo Garro, sofre muito. Se com o Rodrigo Garro tá difícil, sem o Garro tá absurdamente, assim, difícil, Tá bem complicado. E a gente foi tentando, Na hora do intervalo, mudanças. Vem o Yuri Alberto, vem o volante André, que inclusive gostei da partida de ontem do André, tá? Eu acho que foi um cara participativo aí para a equipe do Corinthians. Foi um cara que ajudou, deu um pouco de dinâmica, para esse meio campo. O pessoal na live ontem brincando, chamando ele de André Rincon, tá? Mas assim, obviamente a brincadeira de torcedor. Mas é um cara que eu particularmente gostei desses 45 minutos, que a gente viu dele em campo. Parece ser um jogador lúcido e que deve ajudar o Corinthians, Deve ajudar o Corinthians aí nessa sequência aí do final do ano. E o Corinthians seguiu com dificuldades. Aí tivemos a entrada de Romero e Thales Magno, saiu o Guinegão, saiu o Matheus Bidu, já tinha saído aí o Kaique e o Vitinho, Então a troca do trio de ataque.
Trocamos 100% o trio de ataque de Vitinho, Kaique e Guinegão para Yuri Alberto, Thales e Romero. E mesmo assim continuamos com dificuldades. Não finalizamos no gol. A única oportunidade do Corinthians, que foi o nosso gol, não é uma finalização. É um cruzamento do Mateuzinho na falta, é uma falta lateral. Cruzamento do Mateuzinho, a bola vai direto pro gol. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians. Depois, né, um minuto depois mais ou menos, a gente quase cria uma grande oportunidade, que aí é um passe do André pro Yuri, do André volante, né, da base, deu o passe pro Yuri, ele veio, fez o cruzamento rasteiro, o Thales ia receber a bola para finalizar, para fazer o 2-0, só que aí o Fábio saiu no meio da área, antecipou, né, interceptou aí esse cruzamento e cortou, né? Então seria essa outra oportunidade do Corinthians. O gol sai mais ou menos ali perto dos 30 minutos, dali pra frente foi chuveirinho na área do Corinthians, né? Muitos cruzamentos do Flu. E assim, o time do Corinthians foi bem na bola aérea. O Flu teve uma ou outra chance assim que parecia que ia virar uma grande oportunidade, né? Que a bola sobrava para alguém finalizar da entrada da área, o Corinthians bloqueava isso e aquilo. E foi isso. Não tivemos uma grande finalização, um milagre do goleiro Hugo, uma bola pegando na trave, uma bola que passou raspando. Não teve. Então o Flu teve mais posse de bola, jogou no campo de ataque, mas em momento algum foi efetivo, né? Impressionar o Corinthians em empilhar oportunidades, em sufocar o Corinthians. Não foi. E o Corinthians, por outro lado, também não conseguia sair jogando, não conseguia contra-atacar, não conseguia nada. Mas o que vale é a bola dentro da caixinha. O Mateuzinho foi cruzar, fez o gol, 1-0 Corinthians, 3 pontos, Corinthians 9º colocado, e é o que importa pra gente, tá? É o que importa pra gente. Vi algumas pessoas falando, a gente não pode normalizar esse tipo de atuação, isso, aquilo. Cara, a gente não tá normalizando, a gente tá entendendo o contexto. Entendendo o contexto. Que era um jogo com muitos desfalques, com muita dificuldade, e que a gente saiu com a vitória. Tem jogo que a gente tem tudo pra vencer, e saiu com o empate, saiu com a derrota. Como foram os jogos em casa, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, contra o Fortaleza. Eram jogos para o Corinthians vencer, o Corinthians não venceu. Ontem vencemos, tá? É o que importa. Uma sequência aí dos últimos 3 jogos. Vencemos o Vasco, empatamos com o Palmeiras, vencemos o Flu. Vencemos os 2 jogos fora de casa. Então a gente vem de 2 vitórias e um empate no Brasileirão. 7 pontos somados. A gente sai do bolo ali, né, que tá colado na zona do rebaixamento e respira um pouquinho. É muito? Não, mas respira um pouquinho. Começa a ter novos olhares aí dentro da tabela. Teremos aí o fim da rodada hoje e tem jogo amanhã também, né? O jogo do Cruzeiro acontece amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Mas é isso. Próxima rodada a gente pega o lanterna do campeonato. Fora de casa? Fora de casa. Mas a obrigação do Corinthians é vencer. Se engatar mais uma vitória, já começa a melhorar nossa situação no Brasileirão, né? A gente já começa a pensar na parte de cima, em tentar encostar no G6. E isso já uma projeção mais para frente, né? Para essa sequência do Corinthians. Então, família, quero saber a opinião de vocês, né? A avaliação sobre a partida de ontem. Como eu disse, um jogo extremamente complicado até de assistir, né? Com muita dificuldade, mas o importante pra gente foram os 3 pontos, né? Bom, outras atualizações importantes, Guinegão tomou cartão amarelo ontem, está suspenso para o próximo jogo contra o Sport, né, na Ilha do Retiro, então tomou aí o 3º amarelo. O Dorival Júnior comentou um pouco, né, sobre essa vitória do Corinthians, ele falou, nós ganhamos em alguns aspectos importantes, a equipe está amadurecendo, está adquirindo uma confiança importante, mas ainda é muito pouco em relação ao momento que nós estamos vivendo na tabela de classificação. Perfeito. A tabela, como eu disse, ainda é ruim, ainda não está numa situação confortável pra gente, precisamos seguir evoluindo, seguir vencendo, seguir pontuando, tá? O André Ramalho chegou a comentar sobre isso, né, que o time não vinha sendo consistente no Brasileirão e até por isso que a gente vinha cobrando o Corinthians. O time do Corinthians não era para estar lá embaixo, por conta dos jogos que a gente, né, deixou de somar pontos. Mas não tem como você recuperar ponto perdido, jogo empatado, não tem. O tempo passou. Você tem que olhar para os jogos que estão na sequência e almejar aí, né, buscar aí essas vitórias. Bom, outra atualização importante
do futebol brasileiro, na verdade, não é nem sobre o Corinthians. Ontem, o STJD concedeu o efeito suspensivo para o Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Ele que foi denunciado aí por conta, né, de um suposto esquema de apostas, foi denunciado, foi para julgamento, tomou uma punição de 12 jogos, né? E aí entraram nesse debate, qual que é o nível de punição que vai acontecer dentro do futebol brasileiro, isso, aquilo, ok. Tomou 12 jogos, uma multa, se não me engano, de 60 mil reais, beleza. Chega no jogo para ele cumprir, efeito suspensivo. Efeito suspensivo, ou seja, então teremos um novo julgamento para o Bruno Henrique. Até lá, vai seguir jogando. A minha dúvida, na verdade, agora, não é nem sobre o julgamento em si, o efeito suspensivo e isso e aquilo. Porque a expectativa de punição é baixíssima. Mas a minha dúvida é sobre o expediente do STJD, né? Porque quando o Corinthians solicita algo para o final de semana, STJD não trabalha de fim de semana. Não tem ninguém no escritório de fim de semana. A gente não consegue resolver no fim de semana. No sábado não dá. Quando é pro Flamengo, mudaram datas dos jogos da Copa do Brasil do ano passado, num sábado à noite. E aí ontem, num sábado à noite, concederam um efeito suspensivo pro Bruno Henrique. Como assim? Aí trabalha de sábado à noite? Aí tem expediente? Aí tem gente lá no escritório? Aí tem gente que pode resolver as situações? É a pergunta que eu tenho para a STJD e quero saber a opinião de vocês, família. Bom, para a gente registrar aqui também que é muito importante, tá? Um assunto muito relevante agora nesse final de ano, né, para o Corinthians, a questão da reforma do estatuto. O coletivo Voz Corintiana, que eu já recomendei aqui para vocês, venho divulgando aí nas redes sociais também, que vem elaborando, né, um projeto de reforma do estatuto do Corinthians, conversou com muita gente, é um coletivo onde você podia apresentar propostas, você chegava lá, tem uma sugestão. Para mim, nesse assunto aqui, o estatuto tem que estar dessa forma. Podia mandar sugestões, eles entravam em contato, debatiam essa ideia e aí colocavam no projeto. Eles foram recebidos pelo Romeu Thoma Júnior, né, no Parque São Jorge, para apresentarem o projeto do coletivo Voz Corintiana, um edital, né, com propostas para a reforma do Estatuto do Corinthians. Segundo informações, a reunião durou aí em torno de 4 horas. É uma reunião extensa, né, até porque eram muitas propostas e eles precisavam explicar, trazer aí prós, contras, todos os pontos, isso, aquilo. Beleza, né? Só para o torcedor corintiano entender um pouco dessas propostas. Tinham direito de voto para o fiel torcedor, portal da transparência no site do Corinthians, critérios objetivos para ocupações de cargos, né? Então, por exemplo, o cara vai ter um cargo X na diretoria, diretor financeiro. Qual que é, né, a qualificação dele para aquilo? Não, mas é meu amigo, é da minha chapa aqui. Não, qualificação dele. Ele está preparado para esse cargo? Não. Então não. Então, esses critérios, né, objetivos para que a pessoa possa assumir um cargo, compliance, votação individual ou proporcional para a eleição do Conselho Deliberativo, né? São as principais propostas assim que a gente tem. Beleza. Fizeram uma reunião, apresentaram para o Romeu Thoma Júnior, e aí a informação é de que ele se surpreendeu com as ideias do coletivo Voz Corintiana, né? E aí, como eu disse, o coletivo Voz Corintiana representa a torcida como um todo, porque qualquer torcedor poderia apresentar uma proposta, né, para que eles implementassem e apresentassem para a diretoria. E aí eu vou dizer para vocês o motivo, né, da surpresa do Conselho Deliberativo do Corinthians. Sabe qual que é o motivo? Nossa, que surpresa! O pessoal trouxe aqui propostas da reforma. Porque eles não têm nada. A comissão da reforma do estatuto que foi criada, dizem, né, que foi criada, que está trabalhando em cima disso há 1 ano e 9 meses, né, desde que o Romeu Thoma Júnior foi anunciado como presidente do conselho no início do ano passado, que uma das prioridades dele era a reforma do estatuto. Óbvio que vai surpreender.
Óbvio. Se você chegar para mim e me apresentar um projeto de um foguete para, meu Deus do céu, para sair do planeta Terra, eu vou me surpreender com o projeto. Por quê? Porque eu não tenho nada. Eu não sei nada sobre isso. Eu vou me surpreender. Eu falo, caramba, um projeto complexo, muito bacana. Óbvio que vai surpreender. A questão é, o que eles vão levar para frente disso, né? De todas as propostas que foram apresentadas, o que eles vão colocar em votação, o que eles vão dar andamento, tá? Então a gente segue acompanhando, só para registrar aqui, é um momento bacana, tá? Para que a gente tenha uma evolução aí nesse estatuto do Corinthians, que é um dos grandes problemas também da nossa equipe. Bom, família, e as últimas novidades, tá? Dizem sobre Matheus Donelli e Héctor Hernandes, que são dois jogadores que estão afastados do elenco do Corinthians, né? No final do mês de agosto, no final do mês passado, saiu a informação, né? Corinthians estava assim já no desespero, buscando clubes para Héctor Hernandes e Matheus Donelli, porque as janelas estavam fechando. E aí surgiram outras opções, né? Que seria o mercado português, que fecha amanhã a janela, do Catar fecha amanhã, da Rússia já fechou, dos Emirados Árabes fecha dia 1º de outubro. Então até dia 1º de outubro tem a janela aí dos Emirados Árabes, mas assim, acho que a chance de chegar a uma proposta é quase zero. Ou seja, o Corinthians afastou o Matheus Donelli, afastou o Héctor Hernandes, as janelas fecharam e eles continuam no clube. E aí a pergunta que eu faço para o Fabinho Soldado, né, que é o responsável pelo departamento de futebol do Corinthians. O Matheus Donelli tem um salário ali de R$110 mil. Tá ok, não é um cara que vai pesar no orçamento do Corinthians. Um jogador que veio da base, um jogador mais barato, ainda não é um grande problema. O Felipe Longo vem sendo relacionado para os jogos, né, então hoje o titular é o Hugo Souza, o reserva é o Felipe Longo. A torcida tá com isso de, se não jogar o Hugo, vai jogar o Donelli. Não, o Donelli não tá sendo nem relacionado para os jogos. É o Felipe Longo, que não teve oportunidade ainda, mas é outro goleiro. Agora, no caso do Héctor Hernandes, é um salário de praticamente R$500 mil, R$500 mil. Então, a cada 2 meses é R$1 milhão que cai na conta dele. De agora até o fim do ano, por exemplo, R$2 milhões na conta do Héctor. O cara não treina com o elenco, não viaja, só vai lá, cumpre o horário dele de treino no CT, volta para casa dele, tá ótimo. 2 milhões até dezembro. Uma situação financeira ótima do Corinthians, né? Então, assim, um planejamento bizarro. Bizarro. Vamos buscar oportunidades para esses jogadores, isso, aquilo. E aí? O tempo passou, os caras continuam no Corinthians, o Corinthians continua com problema financeiro para transformar, para novas contratações. Que planejamento é esse, tá? E um ponto importante, não estou pedindo a reintegração de Héctor e Matheus Donelli. Não estou pedindo, o Donelli já teve oportunidade dele aí, a gente entende que ele precisa ser emprestado, né? Ter oportunidade em outro time, outro contexto, outro ambiente. Agora o Héctor é o problema financeiro. Chegou o Guinegão, tá correspondendo, tem que ter oportunidades, é isso. Não tem que trazer o Héctor de volta. O problema é esse planejamento. Você afasta o jogador, passa a janela, ele segue no clube, não vai utilizar o cara, rescinde o contrato, chama ele, fala, Héctor, é o seguinte, a situação tá complicada, né? Tanto para você quanto pra gente. Vamos chegar num acordo aqui? Vamos rescindir o contrato, você busca seu novo clube aí, resolve a sua vida, a gente resolve a nossa. Nem isso a diretoria faz, tá? Então, guardamos aí essas atualizações sobre o Donelli e Héctor Hernandes e seguimos acompanhando, tá? Família, quero saber a opinião de vocês sobre a partida de ontem, né? A situação do Rodrigo Garro vai ser avaliado ainda, provavelmente só amanhã, né? Hoje o time do Corinthians vai estar de folga. E é isso. Comentem o que acham aí também dessa proposta, né? Da reforma do estatuto. Em breve a gente pode trazer aí mais atualizações. Deixe o seu like, se inscreve, clica no botão hype, se tornem membros. Um forte abraço e vai Corinthians!